Presidente Lula faz última reunião ministerial do ano e elogia a articulação do governo com o Congresso. Lei de diretrizes orçamentárias é aprovada com liberação bilionária de emendas e regras para a elaboração do orçamento de 2024. Auditor fiscal é assassinado durante assalto no Rio de Janeiro. E em São Paulo, ex-apresentador da TV Globo entra em luta corporal contra criminoso que invadiu sua residência. E ainda a eleição promovida pelo jornal Meio e Mensagem elege as melhores campanhas publicitárias de 2023. O Brasil News começa agora. Nesta quarta-feira, o presidente Lula realizou no Palácio do Planalto a última reunião ministerial de 2023. Durante o encontro, ele elogiou a articulação do governo e disse que a negociação com o Congresso continuará sendo o foco no ano que vem. O presidente destacou o diálogo que houve em sua gestão com o Congresso Nacional, além de pontuar que não houve discriminação com nenhum partido. Lula também ressaltou a importância da reforma tributária e elogiou a articulação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação aos assuntos econômicos que foram pautados no Legislativo, principalmente com a sanção da reforma tributária. O petista diz que no próximo ano pretende manter as articulações com o Congresso Nacional e com os partidos. E que a gente vai continuar no ano de 2024 com esse mesmo jeito de governar, conversando com todo mundo, perde alguma coisa, ganha outra coisa, mas estabelecer como regra extraordinária a capacidade de conversação, a capacidade do diálogo. Lula pontuou que os governantes precisam ter diálogo com as pessoas e voltou a criticar o sistema armamentista. Pobre do governante que acha que pode trocar a mesa de diálogo por uma metralhadora, por um fuzil ou por um canhão. Quando se chega a essa tomada de posição, aí a ignorância venceu a inteligência. O presidente lançou em agosto o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A carteira de obras nos estados é a principal aposta para incentivar a geração de emprego e renda para os próximos anos. No Congresso, Lula tem como principais vitórias do ano as aprovações das novas regras das contas públicas e também a reforma tributária. O governo terá de avançar na regulamentação da reforma em 2024. O presidente também já adiantou que pretende ampliar as viagens pelo país no ano que vem, ano de eleições municipais. Em 2023, Lula teve uma agenda internacional mais intensa. E estão dizendo aí que o clima entre o dono do antigo Twitter, Elon Musk, e a primeira-dama brasileira Janja da Silva, que deve processar a rede social após ter a sua conta invadida na semana passada. O clima teria esquentado. Quem tem mais informações é o comentarista Ney Gonçalves Dias. Como se sabe, o telefone da senhora Janja foi hackeado há poucos dias. E ela, na ocasião, disse que, em função da atuação do X, antigo Twitter, ela estava decidida a processar a plataforma. Ontem, o presidente, o dono do X, antigo Twitter, Elon Musk, em tom de ironia, disse que não sabia por que razão a plataforma seria responsável neste caso. Hoje, Janja disse que já esperava a ironia de Elon Musk, mas que ela não mudou a sua decisão. Ela vai realmente processar a plataforma X pelo hackeamento do seu telefone celular. Ela disse o seguinte, hoje, quarta-feira, que o que aconteceu com ela não é apenas um fato isolado, ou que ela está reclamando apenas do que aconteceu no seu telefone celular, mas que é uma coisa que acontece
periodicamente com as mulheres. E que a falta de tomada de posição decisiva das plataformas é uma forma das plataformas ganharem mais dinheiro e se tornarem mais ricas. Mas que ela sim, a Janja, vai processar a plataforma por ter tido o seu telefone hackeado. Esta é a primeira vez que uma esposa do presidente da República do Brasil tem uma discordância pública com uma personalidade internacional do campo empresarial e do campo econômico, uma vez que Elon Musk é tido como o homem mais rico do mundo. Mas vai ser processado. O Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, proposta que estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano que vem. Os parlamentares estabeleceram a meta fiscal de déficit zero. O relator da LDO, o deputado cearense Danilo Forte, do União, excluiu das restrições das metas fiscais 5 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento e garantir o mesmo tratamento a parlamentares. A nossa preocupação foi fundamentalmente dizer o seguinte: se tiver contingenciamento do orçamento, vai ser equânime. Vai contingenciar nos investimentos do governo, no PAC, mas também vai contingenciar nas emendas de 1 para 1. Esse foi o grande acordo, para resguardar, inclusive, as nossas conquistas com relação às emendas parlamentares. A LDO fixa parâmetros de orientação para a elaboração do orçamento de 2024. Entre as diretrizes, os parlamentares estabeleceram a meta fiscal de déficit zero. Ou seja, os gastos federais não podem superar o somatório de arrecadação com tributos e outras fontes. Pelo texto aprovado, as emendas individuais dos deputados e senadores e as de bancadas direcionadas aos estados são obrigatórias e estão estimadas em 37,5 bilhões de reais. Elas precisarão ser reservadas até o primeiro semestre de 2024 e pagas até o fim do ano. Na Câmara dos Deputados, o placar foi de 305 votos a favor contra 141. Apenas 2 parlamentares se abstiveram. Já no Senado, a LDO foi aprovada por 65 votos a 2 e não houve abstenção. O texto segue agora para a sanção presidencial. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, declarou que a emenda deve ser vetada. Essa emenda deve ser rejeitada, porque querem debater isso, como já disse pelo relator da LDO, tem vários outros instrumentos para debater, mas não na LDO. A emenda não existe por uma questão prática. Nada que está nessa emenda é lei no ordenamento jurídico brasileiro. Tudo que está nessa emenda, tudo que está nessa emenda já é proibido no ordenamento jurídico brasileiro. O governo orienta não. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou uma redução de 12,69% na tarifa de repasse da hidrelétrica de Itaitu binacional. Desta forma, o preço cobrado será de $17,66. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a tarifa provisória para a energia da usina hidrelétrica de Itaipu, que será de $17,66 por quilowatt ao mês, a partir de 1º de janeiro. Neste ano, o preço cobrado foi de $20,23. O valor definido para 2024 é menor, principalmente porque a dívida de construção da usina foi quitada em fevereiro, ou seja, o valor não será incluído na tarifa. Além disso, o saldo da conta de comercialização da energia de Itaipu está positivo, com R$129 milhões. O preço foi definido de forma temporária, porque o Conselho de Administração da usina ainda não chegou a um acordo sobre o valor da tarifa de serviços de Itaipu, que serve de base para a ANEEL definir o preço pago pelas distribuidoras. Em outubro, o diretor-geral brasileiro
brasileiro de Itaipu, Enio Verri, disse que o Paraguai buscava aumentar a tarifa de serviços em cerca de 24% em relação ao preço atual. Segundo informações, os paraguaios querem que a tarifa volte ao valor cobrado em 2022. O Senado aprovou o projeto que restabelece até o fim de 2033 reserva para filmes brasileiros em salas de cinema, a chamada cota de tela. Criada em 2001, a regra deixou de valer 20 anos depois, em 2021. A lei obrigava salas de cinema a exibirem filmes nacionais por um número de dias fixo, definido anualmente por decreto presidencial. O projeto aprovado também determina que, por meio de decreto, será estabelecido anualmente um piso de sessões e diversidade de títulos. A cota de tela para o cinema estipula a compulsoriedade para as empresas exibidoras de incluir em sua programação obras cinematográficas nacionais, com ênfase atual em longas metragens, com o propósito de oferecer oportunidades para a difusão da produção audiovisual brasileira nas salas de projeção, ideia semelhante à cota de tela das TVs pagas, recentemente aprovada por este plenário, que assegura a presença de conteúdo nacional nas programações de canais por assinatura. Pelo texto, a norma do Executivo deve trazer medidas que garantam a variedade, a diversidade, a competição equilibrada e a permanência efetiva em exibição de obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem, em sessões de maior procura, com a finalidade de promover a autossustentabilidade da indústria cinematográfica nacional. É papel da Agência Nacional do Cinema, a Ancine, fiscalizar o cumprimento da regra. As empresas que administram os cinemas e que não respeitarem a lei estarão sujeitas a multa de até R$2 milhões. O valor da multa será equivalente a 5% da receita bruta média diária do cinema, multiplicada pelo número de sessões em que filmes brasileiros deixaram de ser exibidos. Agora o texto segue para a sanção presidencial. E a seguir, Justiça absolve homem que agrediu a pontapés cachorros da irmã do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal. E ainda, jornalista Manuel Soares tem casa invadida, reage a assalto e entra em luta corporal com bandido. Isso aconteceu na zona sul de São Paulo. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Fique com a gente.